Fala pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast, o Pode Ser. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial. Além de ser um grande homem, modelo para muitos e para mim também especial, é um grande amigo em que a vida e Deus pôde proporcionar. E ele vai estar falando bastante hoje sobre vida empresarial, vida pessoal, sonhos e planos, bastante coisa então que a gente vai ter de conteúdo importante para você que nos acompanha através do YouTube, do Spotify, cortes no Instagram e perfil no Instagram. E se você ainda não acompanha, eu peço que você possa nos seguir em todas as redes sociais, dar o seu like, dar também o seu comentário aí do que a gente pode melhorar. E para a gente iniciar, gostaria de dizer algumas palavras aqui, porque existem histórias que nós não começam em empresas. Elas começam em promessas, elas começam em famílias, em amor e muitas vezes na dor. Hoje o nosso convidado não é apenas um empresário, ele é um homem que precisou transformar todo o seu luto em um legado, a perda em uma missão e a saudade em um cuidado. O Rodrigo Mendonça, meu amigo, ele é cofundador do Geração Mãe, juntamente com a doutora Flávia, Flavinha, que agora passa a ser Elevra, Medicina da Maternidade, a primeira medicina da maternidade no Brasil, uma clínica voltada a isso, que nasceu do sonho de cuidar e hoje carrega a responsabilidade de honrar uma história. A Flavinha é uma ginecologista, mãe e uma líder, e hoje uma mulher que desfruta da vida eterna, aquilo que é promessa de Deus para nós. Mas o Rodrigo não parou, ele escolheu continuar, e esse episódio não é sobre negócios, é sobre fé, é sobre amor, é sobre maternidade, é sobre que como a dor pode transformar em algo que cura outras pessoas. Hoje você não vai ouvir apenas uma entrevista, você vai ouvir um legado. Por isso, Rodrigo, muito obrigado e seja muito bem-vindo ao episódio Pode Ser. Que isso, hein? Palmas, muito obrigado, Rafa, eu te admiro demais. Muito obrigado pelas palavras, chego a ficar com a voz até embargada, porque realmente, quando eu olho, né, esse legado, essa história, e você falou muito bem, são propósitos que Deus coloca nas nossas vidas, né? E a Flávia realmente foi esse propósito e esse legado que você me perguntou ali nos bastidores, eu te falei, ela cumpriu esse propósito, mas para que esse propósito tenha um fundamento, a gente precisa continuar com ele. Então eu estou muito feliz de estar aqui, é a minha primeira participação em podcast, após o falecimento dela, e eu confesso a você que eu só aceitei por ser para você e porque eu admiro demais o seu trabalho, e o Pode Ser, tenho certeza que brilhará cada vez mais. Amém. Nós que agradecemos a sua participação, claro que a gente tem uma intimidade fora daqui, Sim. e eu acho que isso vai facilitar muito a nossa conversa, o nosso bate-papo, porque quem nos escuta realmente busca isso, né? Busca conhecer o nosso convidado e busca saber qual é a essência desse nosso podcast. E claro que antes da gente iniciar tudo que a gente vai conversar sobre as questões empresariais, sobre a clínica, alguns pontos sobre a parte pessoal também, Rodrigão, eu queria te fazer uma pergunta, né? Quem é o Rodrigo aí? Quando ninguém tá vendo, o que te formou como homem e o que antes de te formar como empresário mesmo assim, de onde vêm as suas origens, né? Legal. Rafa, eu sou Rodrigo Mendonça, tenho 45 anos, sou cristão, viúvo agora, né, da Flávia, da doutora Flávia, a Flavinha, como todo mundo conhecia. Sou pai do Rodrigo e da Bianca, meus dois filhos. O Rodrigo está com 13 anos, a Bianca com 12 anos. Sou um entusiasta, um apaixonado pelo empreendedorismo. Quero muito fazer a diferença na vida de outras pessoas. Esse sempre foi meu sonho. Desde a época que eu fui CLT, eu sempre procurei ter esse olhar de fazer a diferença na minha vida e na vida das pessoas. Eu sempre acreditei muito nisso, né? É um dos principais mandamentos bíblicos, a gente amar as pessoas como nós gostaríamos de ser amados, cuidar das pessoas como nós gostaríamos de sermos cuidados. Então sempre foi um lema da minha vida. Por incrível que pareça, eu sempre fiquei nos bastidores. Eu conheci a Flávia em 2008, 2007 para 2008, e aí a gente começou a traçar o plano, né, de vida juntos, começamos a namorar, enfim, e desde essa época eu ficava só nos bastidores. Então o Rodrigo Pessoa, eu sou mais aquele cara de ficar nos bastidores mesmo, gosto de ver pessoas brilhando, amo ver as pessoas brilharem,
e tocando outras pessoas, né? O Geração Mãe foi isso, a Elevra vai continuar sendo isso, o Instituto Geração Mãe, né, que agora eu assumo a presidência do Instituto Geração Mãe, ele vem para mudar a vida de pessoas, transformar a vida de pessoas. Eu acho que isso que é ser um agente transformador. Eu sou meramente, Rafa, um instrumento nas mãos de Deus, né? Uma flecha na mão do arqueiro. Isso aí. E então, para a gente poder entender melhor, o seu primeiro empreendimento, vamos dizer assim, foi junto com a Flávia, quando vocês lá atrás criaram então o Geração Mãe, né. É. Isso foi há quanto tempo atrás? Como que foi essa proposta? Qual que era a ideia que vocês tinham então de criar o Geração Mãe para hoje depois nós falarmos um pouquinho do Elevra, do instituto também? Tá. Rafa, só brevemente, minha família é de Passos, Minas Gerais. Eu nasci em São Paulo, mas logo fui para Passos. Eu vim para Ribeirão Preto em 2000, eu entrei no Banco Itaú, fui bancário, fiquei 3 anos no Itaú, depois 1 ano no HSBC, fui para a área de seguros, trabalhar na HDI Seguros, uma seguradora, e da HDI Seguros, em 2005, eu entrei na indústria farmacêutica. Eu fiz essa breve introdução porque foram 9 anos trabalhando diretamente com médicos. Então eu tinha 300 médicos no meu painel, eu visitava 300 consultórios todos os meses. E eu fui vendo, né, como funcionava cada consultório, olhando as secretárias, as atitudes, a postura do médico. Na indústria farmacêutica, eles nos treinam muito a questão do perfil comportamental. Então eu aprendi muito sobre isso, eu respirava medicina, né, os médicos e o dia a dia das clínicas. Conheci a Flávia, conforme eu comentei com você, entre 2007 e 2008. Ela era minha vizinha, né, vizinha de prédio, assim, de apartamento. E essa história é engraçada, É porque eu sei engraçado. como é. Como eu falei, trabalhava na indústria, então eu descia, né, com um monte de protetor solar para a piscina. Aham. Cheguei lá, todo mundo solteiro, e aí distribuí protetores, né, aí a galera: "Ô Rodrigo, tem 5 médicas tomando sol lá, pega lá os protetores, Aí levou traz a elas, caixa inteira. traz elas". Eu falei: "Opa", na hora. Peguei os protetores, cheguei lá, e uma dessas médicas era a Flávia. Ah, Elas estavam numa despedida, uma delas estava para casar, a doutora Luciana Toquetão, ginecologista, também obstetra, e ela ia casar na época, e eu conheci a Flávia, e foi muito interessante, porque a Flávia é sempre muito alegre, né, aquele sorrisão, sim, aquelas brincadeira dela, e desde aquele primeiro momento eu falei: "Ó, vamos lá ficar com a galera", e aí nós nos juntamos ali, enfim, era o início de um relacionamento. Nunca que eu ia imaginar que casaria com ela, teria filhos sim. e mais coisas. Mas Deus tinha, né, Esse escrito propósito para vocês, né? esse propósito para nós. Nos casamos em 2009, e aí eu continuei na indústria farmacêutica, só que quando eu conversava com a Flávia sobre a questão administrativa, que é a minha área, Sim. ela, como muitos médicos, não tinha, né, vocês não têm essa Essa área. noção, né? É Empresarial, de muito negócio tempo, mesmo, né? exatamente, a essência, né, de se tornar um empresário, vocês não aprendem isso na Sim, faculdade. sim. Vocês vão aprender depois, falou: "Ó, parabéns, o diploma está na sua mão, Uhum. e agora?", né. Então, qual que é a trajetória de muitos médicos? Ou buscam um plano de saúde, Sim. ou um hospital, ou plantão, e Uhum. vai aprendendo com o dia a dia a ser um empresário, né. Sim, com certeza. Lá na clínica você sabe muito bem que eu sempre Sim, pergunto: "Quem aqui é empresário?". Poucos levantam as mãos. Eu sei que hoje todo mundo levanta a mão, porque vocês entenderam entendi como que que é o são uhum, empresários, né. exato. São médicos e empresários, vocês possuem o Sim. CNPJ. E a Flávia então, nessa caminhada dela, ela não sabia quantos pacientes, quantos clientes, qual o plano de negócio para um ano, qual a projeção de Uhum. crescimento. E o que que aconteceu? Em 2011, ela ficou grávida. Dessa gravidez então, veio o Rodrigo, e aí ela era uma médica cesarista, enfim, tudo, e ela sentiu na pele como era ser uma gestante, passar pelo parto, Sim. e ela montou um grupo no Facebook, chamava Gravidinhas e Mãezinhas. Uhum. E esse grupo logo cresceu assustadoramente, então já tinham 10.000, 20.000, 30.000 mulheres que faziam parte desse grupo. Eu na indústria farmacêutica, ela recém-parida, com um grupo crescendo. E aí o que aconteceu? Alguns empresários de outros segmentos começaram a entrar em contato com a Flávia para anunciar, para fazer parceria Sim. no Gravidinhas e Mãezinhas. E aí eu vendo isso, falei: "Flávia,
Isso é um Tem um negócio, negócio. é uma empresa. Aham. Ela, não, isso é uma brincadeira. Eu falei, claro que não, isso é um negócio. Eu falei, olha, vamos pensar como um negócio. Em meio a tudo isso, ela engravidou de novo. Então foi realmente um sinal que eu precisava de que eu queria ver os meus filhos crescerem, mas eu viajava demais. Então, para que tudo acontecesse, Você eu tinha que já estar estava junto enxergando um com ela. negócio, tinha que estar com ela. Ela precisava desse apoio de carreira mesmo, Uhum. né? E aí nós tomamos a decisão, então, eu deixei a indústria farmacêutica e nós organizamos essas solicitações empresárias como um clube de vantagens. Era o início do clube de vantagens Gravidinhas e Mães e mãezinhas. Mãezinhas. Isso foi em 2013. Saí da indústria, né? 2014, Rafa, uma grande amiga, a Glaucia Galavotti, hoje ela está na CNN, ela entrou em contato conosco para que nós montássemos um programa na TV. E aí nós fizemos um programa na TV Mais Que Ribeirão, um legal. programa local, mas ao vivo. Primeiro foi gravado e depois ao Ao vivo. vivo. Aham. Mas lindo, programa lindo, lindo, lindo. E aí eu falei, Flávia, a gente já tem um clube de vantagens, a gente está fazendo contato com as empresas. Eu fui em grandes empresas, por exemplo, o Drogão Super, apresentei o projeto para o diretor, que era o atual diretor executivo lá. Ele amou. Pô, Rodrigo, como assim? 30 mil, 40 mil mulheres? Eu quero fazer parte, o Drogão Super vai fazer parte disso. E aí ficou fácil, porque era um âncora, né? Eu olhei no shopping, falei, você vê o que que é a inexperiência. Mas eu olhei o shopping e falei assim, pô, tem um Carrefour, tem um grande player dentro do shopping, Sim. que é o âncora. Eu precisava desse âncora, e o grande âncora para nós foi o Drogão Super. Uhum. Quando eles entraram, aí ficou mais fácil, eu visitei outras empresas menores, e aí as empresas menores faziam parte, então, do clube de vantagens. Tínhamos o programa na TV, tínhamos o clube de vantagens, aí precisávamos de um novo site. Criamos um portal, Portal da Maternagem, Gravidinhas e Mãezinhas. O Facebook crescendo, 50, 60 mil mulheres, e aí algumas mulheres mandavam assim, ó, vocês vão se reunir onde hoje? Qual parque? Esses Aí projetos fora do ambiente digital, da tô clínica, fora só sim. isso aí por enquanto só fiz Facebook, Facebook, programa na dicas TV, ali, dicas, truques, tudo. Aham. exatamente. E tudo criando um corpo, né. E aí a minha visão era a seguinte, nós precisávamos estar em todas as plataformas. O Instagram estava começando, o nosso Facebook consolidando, e aí nessa questão das mulheres perguntarem: "Onde vocês vão se reunir?", aí as mediadoras, né, já eram 12 mediadoras no grupo, colocavam assim: "Ah, nós vamos no Parque Raia". Aí ela: "Ah, eu tô aqui na Asa Sul de Brasília". "Onde que é o Parque Raia?". Sério. Atingiu muito fora de Aí eu Ribeirão as montei coisas. 7 grupos, montamos Gravidinhas e Mãezinhas Um braço de Brasília, Barretos, fomos montando, Triângulo Mineiro, tinham 7 subgrupos debaixo do Gravidinhas e com Mãezinhas. responsáveis por esses Exata, locais. eu ia até o local, fazia o contato com pessoas que se identificavam com isso, né, e aí foi muito interessante, porque paralelo a essa minha vida que eu estava trilhando, né, na área empreendedora, a Flávia, grávida da Bianca, ela não estava fazendo mais parto, mas ela mergulhou na humanização do parto, conforme eu te falei, ela ficou muito impactada com a questão de ser, gestante, o Aham. parto Exato, cesárea, tá. então foi fundamental tudo isso que a Flávia passou, porque depois de ter passado tudo isso, ela falou assim: "Eu não quero mais fazer parto". Só que dentro desse grupo, Rafa, isso aí é uma questão importantíssima, haviam várias enfermeiras obstétricas, várias mulheres falando sobre parto normal, parto humanizado, e a Flávia: "Parto humanizado? Que nossa, ainda isso, né?". Só que ela resolveu investigar, porque a experiência dela não tinha sido boa. E ela apaixonou, cara, foi um negócio, assim, de louco. Eu lembro como se fosse hoje, a Flávia falando que ia mergulhar na humanização do parto. E tinha uma escola aqui em Ribeirão Preto que fazia treinamentos para gestantes, que focava no parto humanizado, parto normal, né. Parto humanizado não é nascer na banheira, eu também não sabia disso, para mim era só nascer na banheira, mas era a via de parto, a forma de Sim. atendimento, como atender. E nesse mergulho da Flávia, ela então ela atendia as gestantes, assim, mas como não fazia mais parto, só ginecologia
e um pouco só de laparoscopia, que era a subespecialidade dela. Mas uma gestante em especial pediu muito que ela fizesse o parto. E ela falou, então nós vamos fazer um parto, mas um parto diferente. Se você topar, tá tudo certo. E lá no Hospital Viver, ela fez o primeiro parto no modelo humanizado de Ribeirão Preto. Então foi um início de uma nova batalha contra o sistema, né? Entendi. Uma médica em 2013 fazendo um parto modelo humanizado dentro de um hospital particular, né? Tive um momento com o Roveri agora, depois do falecimento da Flávia, que foi muito especial. Eu vi que ele fez uma homenagem lá, né? Com vocês. E ele falou, Rafa, exatamente isso, que ele criou a sala estava lá, estava criada, mas a sala não tinha alma, não tinha coração. Tudo esperando que a Flávia chegasse. E a Flávia levou essa alma e levou esse coração para dentro dessa sala. Então ela foi pioneira no parto humanizado. Com isso, o grupo ganhou mais força, e eu aqui, né, trabalhando, fazendo a sua parte fazendo a minha parte empresarial. E a Flávia trilhando essa parte da medicina, fortalecendo cada vez mais esse respeito. Atrás do conteúdo, da parte médica mesmo. Exatamente. Entendi. Montamos um portal, né, a ideia de montarmos um portal e levarmos informação. Com isso, a gente tinha que levar informação para as pessoas, cada vez mais. Porque a informação, ela transforma a pessoa. Sim. E esse portal, nós convidamos 33 autores, sendo 20 médicos e 13 profissionais de outras áreas para escrever. Então eu escrevia diariamente. Contratei uma equipe, editora-chefe, visual, figurinista, um monte de coisa assim. Tem uma editora aqui também. Eu vi aqui, tá de parabéns aqui. Mas esses profissionais, Rafa, eu defendo muito, cada um no seu quadrado. Não adianta a gente querer inventar moda, cara. Não adianta eu querer ser o marketing. Não é isso, né? Porque tudo que você tá contando de história, veja, a Flávia precisou sentir na pele dela como mulher, mãe, ser humano, para ela entender que aquilo que ela passou para ela não foi uma boa experiência, para aí então, quantos anos ela tinha já de formada, de experiência na parte médica, dela olhar e falar assim, poxa, acho que a gente pode fazer algo melhor, né? Já que eu me senti desconfortável, com certeza outras mulheres também se sentiram. Com certeza. E da ideia dela, do pensamento, da formação e da sua parte empresarial, vocês conseguiram então montar um negócio fantástico hoje, vamos dizer assim, né? Algo que realmente é humanizado, né? Essa visão mais humana, de olho no olho, Rafa, isso aí foi uma grande transformação que a Flávia, primeiro, ela passou e depois ela pôde passar para outras pessoas. Né? E foi realmente um divisor de águas para que tudo acontecesse, né? A meados de 2014, 2015, o que a gente percebeu? Que algumas, como a gente montou esse grupo, essa equipe de escritores, alguns comentários, enfim, não eram passados para frente por causa do nome, Gravidinhas e Mãezinhas, por causa do diminutivo. E realmente, a mulher é uma baita de uma mulher, né? É um mulherão, não é uma gravidinha, é uma gravidona, né? No sentido de força, de transformação, da essência da mulher. E aí eles falavam assim, que eram os influenciadores da época, eu não vou passar isso para frente. Com esse nome, Gravidinhas e Mãezinhas, fizemos um concurso para mudar o nome. Trazer algo mais impactante. Mais impactante. E aí a Fernandinha Gomes, que é uma grande amiga nossa, super corredora aí. Sei quem é a Fernandinha, ela corre com a gente lá, fã. É isso aí. Aí, Fernandinha, tá ouvindo a gente? Sei quem que é. Tem um episódio, inclusive, na TV, né, um programa que nós fizemos, ela explicando o porquê, e ela que ganhou o nome Geração Mãe, né? Não sabia. Ela que deu o nome, ela batizou, ela é madrinha do Geração Mãe. E aí, então, era o início de um propósito mais robusto, né? Uma proposta mais robusta de negócio mesmo. Confesso que naquele momento, Rafa, ainda pairava muita inexperiência, muita tentativa e erro, porque é a única forma que a gente tem de acertar fazer algo dar certo. O grande segredo do empreendedor é errar o quanto antes. Sim. E para errar tem que fazer.
Você é corredor, você sabe disso. Você Sim. não vai correr 10 quilômetros Sem antes do dia treinar. para a noite. Você tem que treinar. Com Você certeza. vai errar, você vai ficar com dores. Com A vida certeza. do empresário, do empreendedor, ela tem que ser igual. Com certeza. Não adianta eu insistir, aí a cabeça dura. Eu vou insistir no erro, não vou enxergar outras possibilidades. Uhum. Você sabe que tem um livro chamado Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, não Sim, sei se você já conheço. leu, mas ele traz muito essa questão da essência das coisas. E o que eu vejo no Geração Mãe, pelo fato de que hoje eu faço parte do corpo clínico, então hoje, né, por convite seu, por convite da Flávia, eu estou lá hoje atendendo os homens, então Sim, entender que o Geração Mãe e o Elevra não é só a parte feminina, claro que exato. a gente dá um grande suporte a isso tudo, de trazer as mães para lá, Sim, mas entender que os homens também fazem parte. E hoje eu tenho o exato. privilégio de poder estar ali como urologista, como andrologista, cuidando dos homens. Mas o que eu mais vejo que ele fala nesse livro é o seguinte: muitas vezes a gente pode saber o que a gente quer e a gente tem o como fazer aquilo lá, mas o que a gente mais precisa é o porquê de tudo aquilo, é Motivo. colocar essência naquilo ali. E muitas vezes, já tive essas conversas com você, e você muitas vezes me perguntou: quem é o Rafael Henrique? Mas quem que é o profissional? Por que que você impacta outras vidas? Exato. Então, eu acredito que desde o momento em que a Flávia se sentiu nesse momento da gestação dela, não sei qual foi o sentimento que ela teve, mas ela tem essa essência, e que ela transmitiu num primeiro momento lá no Facebook, Orkut que seja, o porquê dela estar fazendo aquilo ali, isso traz uma essência que constrói qualquer negócio. Constrói, Rafa. E assim, quando você. Algumas pessoas, cada um tem seu potencial. Sim. E eu passei por algumas reuniões que aí eu acompanhava a Flávia falando sobre violência obstétrica. Até então, eu imaginava que violência obstétrica fosse algo muito físico. Na minha ignorância, não sou da área da saúde, né? E aí nós fomos em algumas reuniões e eu fui compreendendo que a violência obstétrica que acontecia, na maioria das vezes, era verbal e Verbal. partia de médicos. E confesso a você que eu não acreditava como que o médico podia falar e fazer coisas assim monstruosas mesmo com meninas de 15, 16 anos. Tivemos uma reunião em Americana que ficou marcado na minha vida, com o diretor-geral das Unimedes nível Brasil. Ele coordenava direto do Texas e teve um período que ele veio para o Brasil fazer um teste em algumas unidades e eu tive o privilégio de participar. E aí, Rafa, eu fui ouvindo aquelas mulheres e eu pensei naquela hora, quem defende vocês? Quem fala por vocês? E como se fosse uma resposta, a Flávia pediu a voz. E falando que aquilo ia acabar. E eu olhei e falei assim, caraca, é ela, né? Uhum. Ela vai ser a pessoa que vai lutar por isso. Uhum. Porque tinha que ser o CRM, conversa com o CRM. Sim, Você sabe, eu sempre te falei isso. E é por isso que a gente tem lá dentro um corpo clínico sim, com muito certeza. alinhado, porque vocês falam entre vocês, né? Eu estou ali só para administrar o Você é o que boss. é. Enfim, mas quando eu vi a Flávia falando, eu falei: "A Flávia será a defensora". Então, por várias vezes, Rafa, a Flávia ela desceu desse CRM, mas sem perder a essência dela, e ficou lá no calçadão, em frente ao Pinguim, com cartazes falando: "Mulheres, vocês têm um direito à amamentação. Você tem um direito ao parto normal, é um direito seu". Alugamos trenzinho, cara, lotava de mulher, faixas para todo lado no trenzinho e colocava essa Movimentou mesmo essa essa informação. ideia, né? Movimentou, porque assim, era a informação, ela tem que chegar até essas pessoas e essas pessoas terem um porta-voz, Uhum. né, que eu te falei, cada um com a sua, com o seu potencial. Nós tínhamos esse potencial, nós temos esse potencial de ir lá chegar num diretor do CINHAD ou dos hospitais e falar: "Ó, tá errado, Uhum. nos dê a oportunidade de transformar esse lugar em um lugar um pouco melhor". Eh, e a Flávia foi transformada, né, ou seja, não tem o certo, o correto é você tratar a pessoa de forma humana, com Sim, com respeito, certeza. no mínimo, né. E aí a nossa história precisava de uma clínica, precisava de um local. Então o tempo todo nós criamos 5 plataformas online. E aí eu falava para a Flávia: "Agora a gente precisa de uma clínica, Físico, agora precisa do físico". espaço físico Que agora. nós não tínhamos. Isso aqui tem que acontecer, a gente pode fazer via microfone, mas é diferente. Sim, sim.
Totalmente, as pessoas Então, gostam de apalpar, de até ter o então, nesse local. período todo, não tinha Não clínica tinha, ainda. Ela nem atendia o projeto. consultório dela, tudo, É, mas não tinha exatamente, clínica. não tinha clínica. Eu, ajudando e auxiliando na carreira dela, Sim, porque o meu intuito foi esse, eu vou impulsionar essa mulher, ela seria a cara do negócio, sim, né, sim. igual eu te falei no início, eu gosto de ficar nos bastidores, só que eu precisava do lugar. E aí eu falei: "Flávia, teremos uma clínica". Em meio a tudo isso, Rafa, veio uma pessoa muito, muito especial na nossa vida, que é o doutor Fábio Aragão, é um advogado, nosso grande amigo, e ele apaixonou pelo projeto Geração Mãe. Ele viu, né, tudo que a gente tinha Tudo que vocês feito, tinham criado já tudo que desde tinha criado, então. o portal, lindo, tudo, e assim, na raça, cara, sem muito conhecimento, pouco recurso financeiro, e ele veio e falou assim: "Rodrigo, que mais que vocês querem?" Eu falei: "Opa, uma clínica". E aí ele falou assim: "Nós vamos montar uma clínica então". E ele veio e injetou uma Foi grana, o e foi investidor de possível, vocês. foi um investidor anjo no início, e falou: "Ó, vamos achar o lugar", e nos auxiliou em toda a montagem. Então como que ficou? A ideia era nós levarmos profissionais da área da saúde, que tinham essa mesma visão de parto humanizado, de atendimento respeitoso, para o mesmo lugar. A minha experiência de indústria farmacêutica foi essencial para que isso Sim. acontecesse. Porque eu falava assim: "Gente, por que que o médico está lá no botânico e o outro médico lá do outro lado da cidade?" Não, né, e assim, muitas áreas que conversavam. Sim. Vamos colocar todo mundo num lugar só. E aí nasceu então o Instituto Geração Mãe em novembro de 2016. Então nós já tínhamos as plataformas, o programa na TV, que já chamava Geração Mãe, e agora um espaço físico de atendimento. A Flávia foi para lá atender e outras profissionais levaram suas empresas lá para dentro. Também lá. Sublocavam as salas e atendiam as pessoas lá dentro. Que legal. Nesse formato humano, respeitoso, treinei as secretárias, treinamos todas a parte administrativa, contratamos uma plataforma que fosse viável para todo mundo, eh, e cada um na sua área, mas com o mesmo foco. Bacana. Então, foi de algo doloroso que surgiu algo Foi, realmente com sentido, com um porquê de tudo aquilo estar acontecendo, né. exatamente. E às vezes a gente precisa sentir muitas coisas, né, na pele, na gente mesmo, para que a gente possa modificar algo, né, Sim, modificar alguém, modificar uma situação, e eu creio que isso foi a história de vocês aconteceu aos exato. poucos, até que uma pessoa foi lá, É, investiu, porque acreditou naquilo que vocês não se dizer no projeto porque era bonito o espaço físico, mas porque tinha uma essência daquilo ali. exato. Tinha um motivo para aquilo estar acontecendo. O O propósito. propósito, é o porquê, é aquilo que É, vocês levam como essência das coisas. E com certeza, vocês criaram Geração Mãe tendo uma visão e tendo um grande diferencial, que era a questão de humanização, do parto, hoje da pediatria, fonoaudiologia, sim. psicólogo, É. vamos colocar aqui mais, acupuntura, vamos lá, 21 tem um áreas, monte lá dentro lá. Os únicos 2 homens é eu e ele, mas o resto tudo é mulherada lá, né. 32 mulheres e 2 Exatamente. homens. E alguns anos ali eu pude estar com vocês lá. E eu me lembro que quando eu cheguei até lá, que a gente pôde sentar e conversar, né, eu, você e a Flávia, eu falei: "Poxa, isso daqui é muito bacana", porque é uma conversa totalmente informal ali, que a gente pôde ter, se conhecer, quem é você, de onde você vem, o que que você faz, tudo. E eu me lembro antes disso daí que a Flávia me conheceu, eu estava dando uma palestra no Cefep, né, e, meu, é o jeito dela, né. E levanta a mão e pergunta, então eu falei: "Rapaz", bombardeado de perguntas ali. Mas isso foi um primeiro contato muito prazeroso que eu tive e hoje eu tenho o prazer de poder estar lá com vocês e, com certeza, desfrutar de tudo isso que vocês trazem como propósito, e realmente lá é isso que a gente tem. Tanto que, gente, lá nas salas não tem nem a mesa ali. Porque a gente tem esse contato direto, como se estivesse conversando com um É, colega, um amigo, alguém isso. especial. Então você conversa diretamente com o paciente, algo que realmente deixa mais confortável. E isso é muito importante de você trazer toda essa história, porque hoje vocês estão trazendo um salto aí, né? Impulsionando ainda mais tudo que vocês tinham como propósito do Geração Mãe, que hoje tem um nome novo, né? O nome hoje é o Elevra, Elevra, né, isso. Rodrigão? E por que essa mudança então, do Geração Mãe para o Elevra? O que que levou
vocês a trazerem esse novo, é um novo propósito, é um novo Sim. legado? Como que tem algo diferencial do que foi o Geração Mãe dessa história toda que você contou? Em 2021, Rafa, então a gente começa em 2016, 2018, alguns anos que foram importantíssimos, né? 2016 no início, 2018 a gente entendeu que o foco era o físico mesmo. Então, pacientes, atender na clínica, nós tiramos um pouco o pé tanto da parte do programa na TV, Facebook, o Instagram, ele tomou, né, uma parte muito maior do Facebook. A gente também continuamos com o Instagram. Então, 2018 a gente deixou um pouco as plataformas, deixamos o portal e focamos na clínica. 2021 a gente entendeu que o modelo de negócio precisava ser alterado. Essa sublocação não funcionava. A gente precisava crescer cada vez mais. Foi aonde nós fomos para o Centro Profissional, Ribeirão Shopping, lá no 15º andar, um espaço mais aconchegante, muito maior, Muito gostoso. robusto, né? Então são 15 salas lá. Esse modelo que você falou, que realmente é um diferencial, de não ter a mesa, que é um obstáculo, né, com as pessoas, sim. veio da Flávia, ela que introduziu esse modelo dentro da clínica. E aí a gente passou o ano passado por uma imersão para nós entendermos onde nós estávamos e aonde a gente queria chegar. E aí, quando tem um mentor, um consultor ouvindo a gente de fora, ele pega alguns lances, alguns detalhes que fazem total diferença. E, e aí, quem fez isso foi o Paulo Lepre, um grande amigo também, um mentor. E ele olhando tudo isso, ele falou assim, gente, espera um pouquinho, vamos entender o todo. E a Flávia falando da medicina integrativa, que ela já fez a pós-graduação, a medicina tradicional, e essa briga que existe, né? E a medicina tradicional e integrativa. Mas, na verdade, nem a Flávia tinha percebido que ela tinha criado uma medicina da maternidade, que é uma junção da medicina tradicional e ferramentas da medicina integrativa. Você que está lá dentro, você sabe Sim. que usa-se muito das duas, que Das são duas. excelentes. Sim, com certeza. Então essa briga não é nossa. A Flávia tinha criado a medicina da maternidade. Então a Flávia é a criadora da medicina da maternidade. E para que isso fosse introduzido no mercado e que nós treinássemos outros profissionais, nós resolvemos então transformar tudo, fazer uma nova marca. Fazer um briefing de tudo isso. Exatamente. Era o resumo da carreira de todos os profissionais que passaram, Sim. que estão ali dentro e que passaram pelo Geração Mãe. E a Elevra, ela vem com um conceito de elevar as mulheres ao ápice do seu bem-estar e elevar cada bebê, cada criança ao ápice das suas potencialidades. A Elevra vem de elevar. Por isso que veio um novo nome, um novo conceito, completamente diferente. Mudaremos um pouco lá a estrutura, tem novidade aí pela frente, muito legal. Muito bacana, Rodrigão. Para vocês verem como é muito mais do que uma marca que vocês estão trazendo diferente. O Geração Mãe, ele continua, porque é uma herança. Exato. A Elevra nada mais é, você falando aqui, é isso que me veio à cabeça. É uma herança de tudo aquilo que, há quantos anos atrás? 8 anos? 8 anos atrás, vocês pensaram, vocês passaram às vezes noites ali discutindo, Meu Deus, desenhando projeto, várias ouvindo discussões, opiniões, chorando, vivenciando na pele, chorando, dando risada. Exato. E hoje a gente tem então essa nova modelo, vamos dizer, de negócio, para trazer, como você falou, uma elevação naquilo que é a saúde da mulher e que também é a superpotencialidade para os bebês que estão nascendo por aí. Isso Você, é fantástico. Rafa, e assim, o seu papel lá dentro da Elevra, ele é fundamental, porque é a comunicação com os homens. Sim. Você falou isso muito bem. E eu já comentei isso nos bastidores, mas eu faço questão de falar para você que está nos ouvindo aqui. Durante muito tempo a gente ouviu alguns urologistas, mas que precisava ter o tchan, né? Não vai falar o que a Flávia falar. Mas esse é uma pegada diferente. A equipe Elevra, a equipe de profissionais lá dentro da empresa, dentro da clínica, é uma equipe de alto rendimento.
de alta performance. Sim. Todos vocês têm uma formação incrível, né? Eu não canso de falar que eu sou sempre o primeiro, eu sento na primeira fileira para aplaudir mesmo esses profissionais, porque são diferenciados. Não sei, não reconheço no Brasil inteiro uma equipe com 25 profissionais da forma que vocês trabalham, de forma integrativa, integrada, trocando informações em um único lugar. Sim. Não conheço, eu desconheço, sinceramente. Então, assim, nós precisamos ainda, tem muito trabalho pela frente. E aí você comentou da herança. Junto dessa novidade da Elevra, nós também trouxemos o Instituto Geração Mãe. O que é o Instituto Geração Mãe? É uma outra empresa no qual nós usaremos o corpo clínico da Elevra, principalmente, para atender comunidades carentes de forma gratuita, levar informação, levar atendimento, mas através de verbas do governo federal e de empresas privadas que destinam, né, parte do imposto de renda, enfim. Então, são duas novas empresas visando isso que a gente falou lá no início, a transformação de pessoas, levar informação para essas pessoas, mesmo que seja um pouco. Rafa, se nós fizermos o nosso trabalho, eu falo isso sempre, o passarinho que quer apagar o fogo da floresta. E aí os outros animais falam que, pô, você não vai conseguir. Ele responde, não tem problema, eu estou fazendo a minha parte. A Elevra está fazendo a parte dela. Cada um de vocês, eu sei que está fazendo a parte de vocês. E até a gente fez uma conta rápida aí, só a Flávia tinha feito em torno de 5.000 partos antes do projeto Geração Mãe, e a partir disso aí foram 1.000 partos no modelo humanizado respeitoso. A gente tem uma média de 10 a 15 partos todos os meses. Hoje são 5 obstetras que estão conosco. A gente iniciou agora o serviço de ultrassonografia. Então é assim, primeira mão, né? Você está sendo o primeiro canal a receber essa informação, inclusive. Também, né? Inclusive, né? Inclusive, Você está super lá. feliz, porque você vai atuar também, né? Como ultrassonografista. Então, assim, é um bom número de partos para uma clínica particular, mas a gente tem que sair dessa bolha também. E se Deus nos permitir que levemos isso para as comunidades, a gente fecha, né, algo que nós queríamos muito e que foi plantado pela Flávia por diversas vezes, que é levar isso aí, um pouquinho do que a gente pode transbordar para essas pessoas que tanto necessitam. Com certeza vai ser muito gratificante para todos aqueles que estejam fazendo esse trabalho, né? Que é importante para a gente poder levar aquilo que nos sobra para aquelas pessoas que faltam. E eu acho que isso é a essência da vida. E com certeza isso é uma filosofia que a gente tem dentro do Geração Mãe. Sim. Porque quando a gente está atendendo lá, é muito mais do que você vivenciar um ambiente de profissional. Você consegue vivenciar um ambiente familiar, né? Desde o momento da recepção, Sim. com as meninas, desde da parte do gerenciamento, desde da geizinha, da limpeza, desde você como gerente de tudo aquilo ali, saber entender e conversar com cada pessoa. Então, com certeza, isso tudo deve ser algo inegociável dentro do Elevra. E só para o pessoal que, lógico, vai nos assistir, vai nos ouvir, Rodrigão, o que realmente, então, hoje, no Elevra, que é algo voltado para a maternidade da mulher, mas que tem uma equipe multidisciplinar, o que para vocês lá é uma filosofia que são valores inegociáveis, que é realmente o pilar de tudo aquilo ali, que é o sustento daquele modelo de negócio de vocês? Rafa, em primeiro lugar, Deus. Eu sou meramente um administrador daquele lugar, porque em todos os momentos Ele nos ajudou. Em todos os momentos, Deus foi fiel conosco. E eu posso listar para você assim, inúmeras batalhas que eu travei pessoalmente, e a Flávia ao meu lado, né, a importância de nós termos uma grande mulher, uma grande pessoa do nosso lado, e conhecedora da palavra de Deus, ela falava, vai dar tudo certo, porque sucesso é quando o teu propósito, a tua vontade está alinhada à vontade de Deus.
Eu tenho isso comigo, é a minha frase. Sucesso é quando o teu propósito está alinhado ao propósito de Deus. Então isso é inegociável. A excelência, Rafa, isso também é inegociável lá dentro. A gente fala muito em melhoria contínua. O que é excelente? É você fazer algo a mais. É fazer o básico com excelência, entendeu? Não precisa inventar a roda, não é isso. Faça o básico, faça o que tem que ser feito, mas se puder fazer a mais, essa é a excelência, né? O amor, o carinho, o olho no olho, são pilares, né, que fazem parte dos nossos valores lá dentro da Eleva. E as pessoas que se identificam com esses valores fazem parte da equipe. E eu sei de pessoas que já passaram por lá e, enfim, que não se adaptam a isso. E ok, tá tudo bem, né? Mas quem está lá dentro hoje, os 25 profissionais, mais as 8 pessoas, 9 pessoas da equipe administrativa, elas comungam desses mesmos valores. E inegociáveis. Inegociáveis. Muito bom. Vejam que todo esse projeto, né, desde os mãezinhas e gravidinhas e Gravidinhas e mãezinhas. mãezinhas. Você sabia disso? Sabia, né? Sabia, você me contou. Toda a questão do Geração Mãe depois, e o Elevra, eles sempre tiveram uma essência. Sempre. Sempre tiveram algo que foi um propósito de vocês, e hoje a gente pode realmente comungar junto de muita coisa boa que aconteceu e que acontece, que vai acontecer ali dentro, não só na parte profissional, como os pacientes que a gente atende lá, essa maternidade que vocês tanto defendem e falam, né? E que com certeza você vivenciou ao lado da Flávia, você tem o Rodriguinho, tem a Bibi também. Eh, e assim, Rodrigão, a gente fala muito das mães, né? Mas como que foi para você, hoje, homem, pai, vivenciar ao lado da Flávia, a maternidade dela, e mesmo como que você quer também que o Rodrigo e a Bianca vejam, essa história da maternidade, num futuro, né? Como que eles vão, você imagina que eles vão contar essa história, né? Olhar para trás e falar assim: "Poxa, a minha mãe defendeu a maternidade, a humanização daquilo ali, meu pai vivenciou junto, então hoje eu vou levar esse legado deles". Conta um pouco pra nós, assim, porque às vezes os homens também, né, só tá lá na hora que tá nascendo e pelo amor de Deus, não grita não, né. A a minha presença lá dentro, Rafa, ela torna-se fundamental como um equilíbrio. Por muitas vezes eu até pensei, eu falei: "Pô, geração mãe é um nome muito mais feminino, as mulheres, né, nós não tínhamos um urologista, eu não tinha um amigo, um parceiro para trocar ideia Agora lá". a gente tá lá. É. E aí, por muitas vezes eu pensei em colocar uma CEO, uma mulher, à frente de tudo isso. E aí eu entendi que não, que precisa e é necessário o equilíbrio. Deus criou o homem e a mulher. Então esse equilíbrio, cada papel, ele precisa ser executado. As famílias que possuem, às vezes essa troca, né, a mulher ela se sobressai tanto sobre o homem e anula a posição do homem, tem uma disfunção ali, Rafa, Sim, fica perdido, é uma família que está capenga. não existe um equilíbrio, né. Não existe o equilíbrio. Então, eu sou muito favorável e defensor dos papéis. A mulher, papel fundamental, lindo. Nós não teremos essa oportunidade de sermos grávidos, né? Aham. Mas nós temos a oportunidade de que quando a mulher está ali parindo, ou quando ela está precisando, ela tem um suporte. Eu falo isso direto lá na Elevra para todos os maridos. Dê o suporte para sua esposa. Você está ali para provar realmente a que veio. Ela escolheu você. Diante de tantos homens, ela escolheu você. E agora é para você mostrar o teu papel como marido, como esposo, né? Eu falo isso para o Rodrigo e para a Bianca, eu falava sempre para eles o seguinte: ninguém vai gritar com a minha esposa. Vocês não vão gritar com a minha esposa, porque antes dela ser mãe de vocês, ela é minha esposa. E eu vou defendê-la. Foi uma promessa que eu fiz de protegê-la, defendê-la, cuidar dela, dar carinho a ela. E o homem é o único que não se dá o luxo de ser simplesmente amado, ele tem que conquistar. É. A mulher não, a mulher é mãe, ela já nasce mãe, ela é amada. O pai, ele vai conquistando. E outra, você falar que você ama ali, eu amo meu filho. Cara, isso é mentira.
Você nem viu a cara dele, você nem sentiu ele, entendeu? É um carinha ou uma menina que vai tomar o teu lugar, tá no seu colo, mamando, toda a atenção vira para aquela criança, mas quando aquela criança olha para você, Rafa, tudo faz sentido, cara. Tudo faz sentido. Você fala assim, nossa, como o plano de Deus ele é brilhante e detalhista. Então, o que eu quero que meus filhos vejam é isso, o que eu procuro fazer para eles é ser um exemplo de caráter, um exemplo de homem, ter o meu papel. Não sou mãe e pai, eu sou só pai agora. A mãe deles faleceu. E para que continue tudo que ela ensinou a eles, eu preciso de alguma forma sustentá-los nas informações e na base que ela deu a eles. O Rodrigo recebeu isso por 13 anos, e glória a Deus por isso. E a Bianca recebeu por 11 anos, quase 12. Ela completou 12 anos tem alguns dias. E nós somos gratos, Rafa, a Deus pelo período que nós tivemos a oportunidade de ter uma pessoa como a Flávia do lado. O enterro dela, lá no velório dela, foi a prova do amor e do que ela construiu, cara. As mensagens que ela recebeu foram as confirmações de uma vida reta, uma vida cristã, uma vida de uma mulher guerreira, uma mulher que lutou por outras mulheres. Aquilo foi incrível. De coroa de flores, cara, foi uma saveiro que eles têm lá no velório, lá no Parque dos Girassóis, mais 2 carrinhos de coroa de, eu nunca vi, e assim, até esses dias eu encontro com as pessoas e falo assim, Rodrigo, nunca vi tanta coroa de flor na minha vida. Cara, a manifestação de amor ali é a prova de que eu cumpri. Foi isso que ela deixou para nós, um legado de que ela realmente cumpriu. E não vou negar, eu sou humano. Por várias vezes, Rafa, dá aquele baque que eu falo assim, pô, cansei, não vou levar adiante. Mas aí faz todo sentido a sua pergunta. Eu tenho 2 outros propósitos, eu tenho 2 outros caráteres para formar. Eu tenho um filho que me olha o tempo todo, uma filha que me olha o tempo todo. Então, assim, é ser exemplo, tomar o cuidado, faça através do exemplo. Né? Eu procuro educá-los da melhor forma. A Bíblia diz isso, né? A palavra de Deus diz: ensina o caminho em que seus filhos devam andar, e quando eles estiverem mais velhos, não se desviarão dele. Meu filho e minha filha são criados para Deus e não para mim, porque eu não estou com eles o tempo todo, mas Deus está. Então eu falo, filho, filha, não me agradem, agradem a Deus. Primeiro, que eu sou humano e sou falho, mas Deus é perfeito. Isso aí. Amém, pô. Muito bom escutar tudo isso daí, porque poucos lidam assim, às vezes com esse momento de dor, de perda, mas você tem alguém muito maior que te sustenta desde o início. Você mesmo se apresentou aqui dessa maneira. É nítido a gente ouvir de você não só palavras, mas saber que as atitudes são as mesmas, são coerentes. Sim. E diante de uma perda tão grande, você com certeza vai tirar um bem muito maior do que isso daí. Já tirou 2 grandes propósitos que você tem para formar e outros propósitos que você tem também para cumprir. Que com certeza o legado, a herança, tudo aquilo que de propósito que a Flavinha nos deixou, você vai continuar e você vai fazer novos também. Sim. Porque você é um empreendedor, né? Isso. Você é um empreendedor, você é pai, você é amigo, você foi esposo, você cumpriu o seu papel em N situações, mas com certeza você vai cumprir muitos outros papéis ainda, nisso tudo. Ô Rafa, o que eu mais aprendi de tudo isso é a soberania de Deus, a nossa dependência 100% em Deus. Há uma semana antes da Flávia internar, nós estávamos em um resort, cara, curtindo em família. Tudo bem, tudo normal, nunca que eu ia imaginar em toda a minha vida
que 25 dias depois ela morreria. Então, a gente tem que ter esse zelo e essa certeza de que Deus é soberano. O que aconteceu enquanto a Flávia estava lá no hospital, as orações, tinha pessoas, pra você ter uma ideia, que estavam dando voltas em torno do hospital, né, como foi feito em Canaã, né, quando chegaram na Terra Prometida, para que a Flávia melhorasse. Várias pessoas em oração, várias pessoas, assim, a demonstração de carinho gigantesca. E aí eu perguntei para uma grande intercessora, ela mora em Israel, na Bélgica, ela estava em Israel, e tinha, pra você ter uma ideia, tinham pessoas de 9 países diferentes orando pela Flávia incessantemente. E uma rede de oração fortíssima. Eu nunca vi isso acontecer. E aí eu perguntei para ela, chamei Yara, eu falei, Yara, o que está faltando? Por que ele não está nos ouvindo? Porque ele é soberano. Talvez, Rafa, ele não tenha levado ela antes, porque ele viu tanta manifestação e tanta coisa boa acontecendo, que ele falou, vamos esperar mais um pouco. Não sei, eu na minha mediocridade imagino isso. O nosso pastor lá da igreja falou assim, Rodrigo, eu tenho mais de 10 anos que eu estou à frente da igreja e eu nunca vi uma manifestação de fé unindo tantas igrejas como aconteceu com a Flávia. Já estive em vários momentos iguais da Flávia, parecidos com os da Flávia. Eu nunca vi isso acontecer. Rafa, isso é propósito, é união, não é uma religião. Todos focados num Deus, pedindo a Ele. E na última oração lá, que ele estava junto, e aí ele perguntou para ela o que ela queria, né? E ela falou, eu quero encontrar com o meu Criador, eu estou em paz. Foi um momento dificílimo, porque vendo a minha esposa, né? Eu vou dividir ela com Deus, pô, ela é de Deus. Então eu senti que naquela hora, era a hora de eu devolver. O que Deus permitiu que eu compartilhasse, estava se findando ali. E naquela oração, ele perguntou para mim e falou assim, Rodrigo, e você? Eu falei, eu não posso ser egoísta. E aí a gente orou e eu falei, Deus nos uniu como um só. E nesse momento, se for a decisão de Deus, nós nos separamos para que você tenha esse encontro com o seu Criador de uma forma muito tranquila. Eu torno seu irmão na fé. E você pode ir em paz. Aquele dia ela faleceu, cara. E você é médico, você sabe disso. No parâmetro que a Flávia estava, né, a equipe toda da oncologia falou que seria algo que ia perdurar e se arrastar por longo tempo. Mas Deus foi tão misericordioso e tão bom que levou ela naquele dia. Então ela cumpriu e despediu de mim, despediu dos filhos, deu um monte de orientação. Flávia sendo Flávia. Flávia sendo Flávia ali naquela hora. Mas não posso deixar que caia. Não posso deixar que todo o trabalho que foi feito durante anos morra. O corpo dela morreu. A consciência permanece. Porque, Rafa, a gente toca na matéria, mas o meu amor, o meu carinho que eu tenho por você está na minha consciência. Eu te amo, você sabe disso. Está na minha consciência. Eu construí o meu carinho, o meu amor por você, meu grande amigo, meu grande irmão. A matéria, ela vai. A consciência continua. Ela continua aqui com a gente. A Flávia continua na minha consciência, continua na consciência dos meus filhos. A matéria faz falta, gera saudade e a tristeza, mas a consciência é o que me move. Excelente. Rodrigão, uma última pergunta para você. Diante de tudo que você falou, e realmente é tocante a gente ouvir tudo isso daí, né? Porque é alguém que nós gostaríamos muito que estivesse entre a gente. Ele ia matar aqui. E permanecesse, ia matar aqui, exatamente.
porque ela adorava isso aqui, ela Uhum. adorava uma conversa, ela adorava trocar ideias, mas é o que você falou, ela teve um encontro com quem ela queria ter, ela cumpriu o papel, mas isso tudo você ainda vai levar muito à frente. Por isso, para quem está nos ouvindo, para quem ainda vai ter a oportunidade de estar dentro do Elevra, dentro da clínica, Geração Mãe e hoje o Elevra, o que que você quer que as pessoas lembrem quando ouvirem esse nome Elevra? Do momento mesmo não ter estado lá, mas que um dia podem estar lá, mas quando elas escutarem nesse ambiente, Ribeirão Preto, São Paulo, aonde for, o que que você quer que elas lembrem quando falarem assim: "Olha, eu estive na clínica Elevra", e a pessoa já: "Sei qual que é essa clínica, é a clínica onde a doutora Flávia, o Rodrigo está lá, a clínica multidisciplinar". Qual que é essa essência que você quer que as pessoas então se lembrem do projeto Elevra? Que elas pensem, Rafa, que a saúde, ela pode ser explorada de várias formas, utilizando a medicina tradicional, utilizando a medicina integrativa. Eu não tenho dúvida e repito, são os melhores profissionais hoje no mercado para que a mulher tenha um bom parto, para que o marido tenha uma saúde plena, porque a junção da semente e da terra tem que ser um ambiente muito favorável. Isso a Flávia defendia demais. Às vezes a gente esquece, para o homem tem uma renovação de esperma, a mulher não. Então, ou seja, os hábitos que a mulher, que as mães das mulheres, né, a geração passada teve, impacta nessa geração de Com agora. certeza. E essa geração de agora é responsável pela próxima geração que vem. Então, para você que é mulher, para você que é marido e esposa, vocês estão se cuidando, pensando nessa próxima geração que está vindo? A Elevra, os profissionais da Elevra olharão para vocês dessa forma, como a próxima geração. Então, um bom preparo da semente, isso aí está nas suas mãos aí, Rafa, e a terra. Então, a gente tem as ginecologistas, a gente tem as enfermeiras obstétricas, doulas, nutricionista, nutróloga, a parte mental. Nunca tivemos uma parte mental tão bem Sim, formatada, né, formada, psicóloga, psiquiatra, psicanalista. Então essa saúde, ela tem que levar muito em consideração, Rafa, e não ser egoísta de pensar somente em nós. Porque o homem, principalmente, ele fala: "Ah, quando eu decidi ser pai, eu cuido de mim". E não é por aí. Você é um cara que se preocupa com a saúde, você sabe disso, o quanto é difícil a gente manter, ter o hábito e manter. Para dar com um certeza. passo é muito difícil. Então eu gostaria muito que as pessoas, os casais, homens, mulheres, olhassem para a Elevra como sendo: tem jeito, lá dentro nós vamos elevar a sua saúde ao ápice do bem-estar, os seus filhos chegarão ao ápice das suas potencialidades. Rafa, eu olho para aquela sala de espera, aquelas crianças, eu falava para brincar com a Flávia assim: "Eu não vejo bebê feio, só tem bebê bonito". E ela falava assim: "Vitamina K". Eu falei: "Que isso, é sério?". "É sério, vitamina K responsável pela, a estética facial, né, da formação". Falei: "Pô, que legal, né", porque eu fico só admirando, bebês saudáveis, crianças saudáveis, porque tiveram um pré-natal que foi digno. Esse ano nós estamos com 35 casais que estavam o ano passado buscando engravidar, esse ano estão grávidos, Exato. porque tiveram um acompanhamento. Mudança de estilo de vida, Exatamente. São introdução pilares, vitamínicas, enfim, várias situações exatamente. que a gente precisa mexer, né. Rafa, o pilar saúde, ele é fundamental na nossa Com vida, certeza. fundamental. E ele tem que ser levado a sério. Nós não podemos, a indústria alimentícia, ela faz assim uma onda gigantesca para cima de nós de porcaria. A gente tem que lutar contra isso. É, que é E muito mais existe, fácil consumir, né. é muito mais fácil. Eles estão criando cada vez coisas mais práticas, mas que não é a nosso favor, que é prático, porém não é saudável. Então, meu convite é que vocês conheçam uma nova medicina, a medicina da maternidade, de excelência e de altíssimo nível. Rodrigão, muito obrigado.
Primeiro pelo seu aceite, por você estar aqui com a gente. Obrigado, Foi um Rafa. papo muito bacana. Falei para você que ia ser super tranquilo da gente poder estar aqui, Sim. porque a gente recebe pessoas que realmente a gente acredita naquilo que elas fazem, que a gente conhece, né, sobre o que elas fazem, mas quem está nos ouvindo muitas vezes não sabe. Não Sim. sabe da história, não soube da história do Geração, não soube da história da Elevra, não sabia da história da Flavinha. Sim. Mas tudo isso que a gente está deixando hoje é um legado, e claro que você recebeu uma herança para poder continuar todo esse propósito. Muito obrigado pelo seu aceite aqui, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado, Rafa. Deus abençoe sempre a sua vida. Deus abençoe o projeto Pode Ser. Você é um cara que eu admiro demais. Continue sendo esse cara que impacta vidas. Vamos crescer juntos, né? E você sabe que você pode contar demais comigo. Eu amo a sua vida, amo demais a sua vida, da Gi, e quero ver vocês procriando e crescendo e multiplicando. A gente também ama demais vocês, a família de vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Até porque hoje a gente não termina uma entrevista. Hoje a gente termina um encontro com um propósito. Rodrigão, muito obrigado por nos lembrar que negócios podem nascer de ideias, mas legados nascem de joelhos dobrados de oração e de fé. Que a maternidade não é só um serviço, ela é um cuidado, ela é presença, ela é humanidade. Que a dor não precisa nos destruir, mas ela pode nos transformar. E que mesmo quando Deus permite que a vida nos tire algo, Ele também nos chama para algo muito maior. Que cada mãe que passar pelo Elevra não encontre apenas uma clínica, mas um lugar onde seja vista, respeitada e acolhida. Que encontre mãos que cuidam, mas também um Deus que sustenta. Que esse legado continue vivo em cada nascimento, em cada recomeço, em cada vida que chega ao Elevra. Muito obrigado, Rodrigão, por transformar a sua saudade em missão e por nos lembrar que fé é continuar. Te agradeço Amém. mais uma vez por estar aqui. Muito obrigado por você que nos assistiu, que esteve com a gente durante mais um episódio do podcast Por Você. Se você ainda não nos segue, eu peço que você clique aqui no seguir, clique no sininho, avalie isso daí, dê um like, compartilhe esse episódio, que foi muito bacana esse papo que a gente pôde ter aqui com o Rodrigo. E mais uma vez, eu te espero no próximo episódio. Pode ser. Até breve.